Eu sei que tem gente que acha que a eleição nos Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil. Mas vamos ver o que acontece lá, que acontece igual ao que ocorre aqui no Brasil. Eu recentemente tive que responder a um desses canais de extrema direita que divulgou supostos dossiês contra a candidata Hillary Clinton, embora eu já soubesse que ele iria cortar meu comentário, porque é um desses covardes manipuladores que nunca aceitam o contraditório. Ou seja, a opinião contrária ao que eles dizem. E olhe que minhas postagens vão sempre com o meu nome verdadeiro e a minha foto, pois não sou que nem alguns canalhas que invadem canais com xingamentos, escondendo-se atrás de nomes falsos e usando figurinhas ridículas no lugar das fotos. Ou seja, não tem caráter suficiente nem para assumirem o que dizem. Esses, quando invadem o meu canal, eu também corto, elimino, é lógico. Se quiserem debater, me contestar, que tenham caráter. Mostrem a cara e digam o nome como eu faço. Deixem de ser cagões se quiserem contestar o que eu digo. Aí eu vou publicar. Pois bem, minha postagem foi bem educada e eu ressaltei, inclusive, que eu não estava defendendo nem atacando a Hillary Clinton e nem o adversário Donald Trump, mas apenas expondo meu protesto contra as manipulações nas disputas eleitorais. E como eu já conheço o sujeitinho de extrema direita que quer manipular as pessoas e eliminar qualquer opinião em contrário, acabei publicando o texto numa rede social. Nesse desabafo, eu dizia o quanto é impressionante como todos pensam e agem como imbecis e acham que somos todos imbecis. E prossegui em meu protesto. Eu não ponho minha mão no fogo por nenhum dos dois candidatos e sei que você apaga todas as contestações que tenho feito ao que é dito no seu canal, eu disse ao sujeito. O que é uma prova da sua imparcialidade. Mas essas provas contra Hillary Clinton são totalmente questionáveis, baseadas num velho truque de sempre: pinçar minúsculos trechos de uma fala mais longa e apresentar uma interpretação que sirva aos propósitos do interessado na divulgação. O caso foi que Hillary Clinton, ainda no início de sua carreira como advogada, teria dado uma risada após o seu cliente, acusado de estupro, ter ficado livre logo depois de fazer um teste de polígrafo. Essa máquina chamada máquina da verdade, em que se a pessoa mente, ela acusa que a pessoa está mentindo. E aí eu questiono, ora, do mesmo jeito que Hillary teria se revelado uma vergonhosa defensora de estupradores por ter rido quando comentou que seu cliente passou pelo teste do polígrafo, sua risada poderia também ser interpretada como ironia ao fato de os promotores terem apostado tanto na eficácia de uma máquina que acabou inocentando o acusado. Eu não estou defendendo a candidata, volto a frisar, e eu prossegui isso na minha observação a ele. Apenas não sou imbecil a ponto de acreditar em provas que se baseiam em minúsculos trechos tirados do contexto, um truque velho demais que só engana mesmo os imbecis. E mais, se os fatos contra os Clinton são tão absurdos, como se diz agora, os Estados Unidos são um país de merda mesmo, porque deixam esses fatos virem à tona apenas às vésperas de uma eleição. Se os Clinton são pedófilos, como estariam sendo acusados, e se já teriam praticado sexo com crianças em várias viagens, já deveriam estar presos há muito tempo. E se o FBI suspendeu as investigações, é porque é um investigador de merda também. Ah, foram as pressões políticas? E por que eles se livraram dessas supostas pressões políticas e trazem os fatos a público com tanto destaque somente agora, às vésperas das eleições? Então são duplamente merdas, porque se submetem a pressões políticas, mas se livram delas quando uma eleição está para ser decidida. Será para manipular o resultado dessas eleições? Então são triplamente merdas. Ora, ninguém aqui é idiota, a ponto de ser manipulado dessa forma. Não me interessa defender ou atacar Hillary ou Trump. Se ela é o diabo, como dizem os fanáticos de direita, certamente eles acham que somos palhaços ou idiotas para imaginarmos que Trump é um santinho. Não me interessa a candidatura de nenhum dos dois. O que me traz aqui é uma coisa chamada manipulação.
que passou a ser arma de tudo, de eleições, das pessoas, das consciências, do mundo. E se organismos da força de um FBI se cagam e se arregaçam diante de pressões políticas, fora dos períodos de eleições, e se tem coragem de se libertar dessas pressões políticas apenas na reta final de uma disputa pela presidência dos Estados Unidos, isso nos deixa apenas uma certeza, a certeza da dúvida. Em resumo, não podemos acreditar em mais nada neste mundo, pois os poderosos, seja de que ideologia ou de que quadrante forem, querem apenas nos fazer de idiotas. Ou será que não? A resposta fica com cada um, conforme a sua própria consciência das coisas que acontecem ao redor do mundo, ou que simplesmente imaginamos que acontecem, ou que nos deixam saber, se é que alguém deixa. Então, eu acrescento neste vídeo a nossa comparação com o Brasil. É possível proteger-se dessa manipulação. Não acredite em discursos de políticos. Qualquer discurso tem o objetivo de angariar votos, de conquistar votos. É óbvio, nenhum político vai fazer discurso para perder voto. Procure saber o que está por trás dos discursos. Qual é o histórico do candidato? Qual foi sempre a posição dele diante de fatos concretos? Existe uma máxima segundo a qual as palavras foram feitas para esconder a verdade. E isso, em política, sempre vale como alerta. Desconfie de fatos de última hora que começam a surgir, a pipocar na reta final da disputa, para beneficiar o candidato que estaria em desvantagem nas pesquisas. Procure saber se o candidato diz estar de acordo com o que ele sempre fez, com as atitudes dele, com a sua forma de agir e também com a forma como ele se expressa. Ou seja, usando uma expressão conhecida, procure saber qual é a dele, qual é a desse candidato. É lógico que há também muita manipulação nas informações, no noticiário. Mas aí, meu caro, minha cara, você tem que ser esperto, fazer o cruzamento das informações, procurar os veículos que mereçam credibilidade, e para isso é preciso que você veja também, usando a mesma expressão, qual é a daquele veículo. E acredite, por mais defeitos que tenha a democracia, porque nada do que foi feito pelo homem é perfeito, a democracia é muito melhor do que ditadura, do que qualquer ditadura, volto a dizer, seja de esquerda ou de direita, porque na ditadura mesmo é que você não vai ficar sabendo de nada. Eu estou à vontade para divulgar este vídeo e uma prova de que minha intenção não foi a de manipular nada, estou publicando este vídeo quando a eleição já teve início, quando o processo já teve andamento, ao contrário do canalha manipulador da ultradireita que fez questão de espalhar o vídeo exatamente na reta final da disputa. Então, veja que tudo tem que ser observado e que qualquer cuidado é pouco contra as manipulações.